soberano Deus e eterno Pai, te damos graça, te damos louvor, exaltamos o teu santo e poderoso nome. Estamos aqui, Senhor, como se estivéssemos olhando, e estamos olhando para o monte de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! E nesta noite o Senhor vai continuar fazendo maravilha, o Senhor vai continuar fazendo prodígios, e o Senhor vai estar falando de acordo com a necessidade da sua igreja. A igreja é tua, o povo é teu, o agir é teu, o mover é teu. Ah, Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos, usa a tua serva como canal de bênção. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Estou de veras alegre por estarmos aqui, retornando a esta casa. Eu não lembro exatamente há quanto tempo, mas eu acho que está com uns 10 anos. A gente não vinha aqui, mas o tempo para todo propósito abaixo dos céus, como já disse o pastor Nando. Eu sou muito grata a Deus pelo privilégio, por esta oportunidade ímpar de estar aqui, nos alegrando na presença do Senhor, cultuando, prestando ao nosso Deus o nosso culto racional, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que as suas misericórdias não têm fim. E por isso, como diz Lamentações de Jeremias no capítulo 3, essas misericórdias são a causa de eu e você não sermos consumidos. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Alonso, da pastora Eunice, pela confiança de incumbir a minha pessoa esta tão grande responsabilidade, que é ser um instrumento do Senhor aqui neste momento. Eu quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor também pela vida da irmã Ceissa, que eu já amo. Irmã Ceissa sempre tão atenciosa, tão carinhosa conosco. E eu quero agradecer a receptividade desta igreja linda, as irmãs que estavam ali na recepção, com aquele sorriso abençoado, nos recepcionando, e a gente já começa a se sentir em casa ali na recepção. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida desses músicos ungidos, abençoados. Eu estava até falando para a pastora Eunice, mas quando eu vejo uns músicos ungidos assim, eu jogo o playback para bem longe. Quero nem conversar com ele. Glória a Deus. Mas daqui a pouquinho a gente louva ao Senhor. E quero parabenizar as amadas, aos amados, porque é uma festa, como eu costumo dizer na nossa igreja, realizada pelo Departamento de Mulheres, mas que é uma festa com toda a igreja. Por isso que a gente vê aqui os músicos, os obreiros, não é verdade? Os jovens, crianças. Glória a Deus, a festa está linda. O jardim está florido. Cada louvor mais ungido que o outro. Glória a Jesus. Agora, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Marcos 7, 24. Glória a Jesus. Enquanto você encontra,
Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Amém. Podeis nos assentar. Glória a Jesus. Por esta causa me ponho de joelhos, por minha família me ponho de joelhos, por minha casa eu me ponho de joelhos, por meu marido eu me ponho de joelhos, por meus filhos eu me ponho de joelhos, e pela obra do Senhor eu me ponho de joelhos. Aleluia. Um tema muito propício para aniversário do círculo de oração. Irmãos, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, não precisa você abrir a sua Bíblia agora para ler esse texto. Na sua casa você medita. É o mesmo texto, é a mesma situação que aconteceu aqui em Marcos, capítulo 7, e versículo 24. Só que lá no Evangelho de Mateus, o texto escrito por Mateus, ele vai dizer que uma mulher cananeia. No texto escrito por Marcos, ele vai identificar a nacionalidade desta mulher. Para os israelitas que lessem o texto, já identificariam quando quando o texto está identificando lá em Mateus esta mulher como uma mulher cananeia. E aqui em Marcos capítulo 7, versículo 24, os leitores gentios entenderiam também a mensagem que Marcos traz, destacando a nacionalidade da mulher, que no texto, no versículo 26 do capítulo 7 de Marcos, vai dizer que a mulher era grega, sírio-fenícia de nacionalidade. Os cananeus foram os primeiros povos que habitaram a terra de Canaã. Como esse povo não foi completamente expulso de Canaã, muitos ainda moravam na região. E o texto aqui de Marcos vai nos dizer que Jesus, ele chega nas regiões, nos territórios de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades ricas, porque ali era uma rota comercial. Os moradores de Tiro e de Sidom eram pessoas abastadas, eram pessoas que tinham uma condição financeira boa. E eram
por isso pessoas muito orgulhosas. E sabe-se, à luz, ao longo das Escrituras Sagradas, que havia uma rivalidade entre os cananeus e o povo judeu. Porque os cananeus, eles adoravam os seus muitos deuses, seus muitos ídolos. O povo judeu, o povo escolhido por Deus, adorava somente ao Deus de Israel. Mas, todavia, porém, os judeus se envadeciam com essa condição de serem o povo escolhidos por Deus. Então, eles também se orgulhavam de serem um povo que adoravam somente a um Deus, e eles rejeitavam as pessoas. Não somente as práticas, mas eles rejeitavam as pessoas. Eles rejeitavam aqueles que eram carentes do amor de Deus e que precisavam serem alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus. E exatamente nesse período, Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus, pelos escribas. Tanto é que no capítulo anterior, nós vemos que eles saem de Jerusalém, os fariseus e escribas, e vão até Jesus, questionar a Jesus, por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para se alimentarem. E Jesus, então, no capítulo que antecede a misericórdia que chega à vida desta mulher sírio-fenícia, Jesus vai dar uma lição, não somente para os escribas e fariseus, mas uma lição para os discípulos sobre a misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus vai ensinar e explicar sobre a purificação. E que o que contamina é o que sai, o que procede do coração, que sai pela boca e não que entra. Então Jesus já estava ensinando a exercer a misericórdia. Mas os discípulos de Jesus precisavam passar por essa experiência. E o texto vai nos dizer que quando esta mulher, que tinha uma filha, uma criança, e lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, essa mulher vai dizer, Mateus vai dizer que essa mulher chega diante de Jesus, gritando, pedindo socorro, porque a sua filha não está só endemoniada, que já seria terrível. Esta filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher chega para Jesus, expondo a situação que ela estava enfrentando dentro da sua casa, no meio da sua família. No texto que lemos aqui no versículo 25 do capítulo 7, esta mulher, ela ouvindo falar de Jesus, ela foi e lançou-se. Nós vemos aqui 3 etapas, 3 atitudes dessa mulher. A primeira
grande batalha desta mulher, eu acredito que foi sair do seu lar, sair da sua casa, sair do meio da sua família, tomar uma posição, tomar uma decisão de sair do conforto ou desconforto da sua casa e percorrer o caminho até onde estava Jesus. Nós vimos aqui no início aqui no versículo 24, no final do versículo 24, que quando Jesus chega nessa região de Tiro de Sidom, Jesus chega em uma casa. E Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Só que quando Jesus chega em qualquer ambiente, nada continua do mesmo jeito que era. Quando Jesus chega na casa, é impossível não se fazer notória a sua presença. Porque o que estava na casa e que não era para estar, tem que desocupar, tem que sair. E o que estava fora, precisando voltar para casa, Jesus traz de volta e coloca no lugar. E o que está desarrumado, Jesus arruma. E o que está sujo, Jesus limpa. Aonde a morte tem que dar lugar à vida, aonde a enfermidade, a saúde prevalece. E aonde estava a tristeza, tem que bater em retirada. Porque Jesus é vida, é saúde, é alegria, é paz, é abundância. Aleluia. E Jesus está na casa. Quando nós estudamos o contexto, nós vamos entender o porquê que Jesus não queria que soubessem que ele estava na casa, que ele estava na região. Porque Jesus e seus discípulos estavam sendo perseguidos. E os fariseus e escribas, como falamos anteriormente, no capítulo anterior nós vemos isso, eles iam onde Jesus estava com os discípulos para questionar, não para tirar alguma dúvida, não abertos a serem ensinados e terem os seus questionamentos respondidos e resolvidos por Jesus. Não, eles, onde Jesus estava com seus discípulos, eles iam para afrontar, para confrontar Jesus e os seus discípulos. E o texto lá no capítulo 9 de Marcos, versículos 30 e 31, vai dizer que Jesus estava com foco. E o foco de Jesus era preparar os discípulos. Então Jesus diz: eu cheguei na casa, não precisa falar para ninguém que eu estou aqui. Eu não quero discussão com ninguém, eu não quero confronto, eu não quero discussões desnecessárias, porque eu tenho um foco. Eu preciso estabelecer a base da minha igreja, e para que esta base seja estruturada, estabelecida, e os instrumentos que Jesus vai usar na sua obra serem preparados, não se pode
pode comprar discussões desnecessárias, perder tempo com briguinha, perder tempo com cara feia, perder tempo com diz que me disse, perder tempo com piada, perder tempo falatear, de bem dizer, de murmurar, de reclamar e dizer assim, eu faria melhor, ou não deveria ser assim, deveria ser desse jeito, ou não deveria ser desse jeito, deveria ser assim. Eu tenho foco, eu tenho um objetivo, eu preciso preparar os meus discípulos. Dar ouvidos a contendas pra quê? Contenda traz divisão, e divisão não procede de Deus. Os discípulos precisavam estar unidos em Cristo, em um só propósito, porque quando a base tem estrutura, quando a base é sólida, Jesus já diz lá no texto que ele fala sobre a casa estabelecida sobre a areia e a casa estabelecida sobre a rocha. A rocha é Jesus, a casa é estabelecida nos princípios da palavra de Deus. Pode vir tempestade, pode se levantar o gigante, pode vir rios, pode vir afronta de onde vier, mas não será abalada, muito menos será carregada pelos rios ou pela tempestade. Ela vai se manter firme, inabalável, no cantinho onde ela foi construída, porque a casa edificada em Cristo, ela entende que ela precisa cumprir os propósitos. Esta casa está alicerçada, esta árvore está arraigada, enraizada em Cristo. Então pode vir o que vier, eu não saio do meu canto, eu não saio da posição, não vou por vento de qualquer doutrina, nem muito menos me deixo levar por murmuração daquele que não está vigiando do que está falando. E esta mulher, Cirofenícia, uma mulher com cultura grega, uma mulher que foi ensinada desde o seu nascimento a cultuar deuses, a oferecer sacrifícios para deuses, a cantar para deuses, a rodear altar para deuses estranhos. Porque o culto que esta mulher participava era um culto que tinha sacrifício, tinha adoração, tinha música, tinha altar, tinha. Deus só não estava na situação. Eram sacrifícios, adoração e culto a deuses que nada podiam fazer. Esta mulher via a casa dela, a filhinha dela, a situação se agravando a cada dia. E ela precisava tomar uma posição. O texto não fala nada sobre o marido desta mulher. Mas quando nós estudamos o contexto e os textos mais aproximados do grego, nós vamos aprender que essa menina, essa filha, era uma criança. Era uma menininha.
Não se sabe se essa mulher era viúva, se morava só, mas que esta mulher tinha uma família, esta mulher tinha uma casa. E esta mulher ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar sobre Jesus, certamente esta mulher ouviu falar sobre os milagres que Jesus realizara. Certamente esta mulher ouviu falar sobre as libertações que Jesus realizara. Mas se ela tinha um marido, ela precisava agora se posicionar. Se tinha uma mãe, se tinha outros filhos, se tinha genro, se tinha nora, se tinha um pai, familiares que cultuavam a Baalins, ela precisava se levantar como uma guerreira dentro da sua casa. E não há como se levantar para guerrear dentro da sua casa se não estiver determinada a enfrentar os obstáculos e os fatores externos que tentam atingir o propósito interno, que é o desejo do coração. Essa mulher, quando ela escuta falar de Jesus, ela vai até onde o Senhor Jesus está. De longe, essa mulher começa a gritar: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Esta mulher, quando ela diz Senhor, socorre-me, ela já tinha se colocado diante de Jesus como uma serva. E aquela mulher que quer obter vitória dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, essa mulher precisa se colocar na posição de serva. Porque quando se coloca-se na posição de serva, tem que deixar todo orgulho cair por terra, toda dureza de coração cair por terra, toda natureza carnal ser colocada por terra, tudo aquilo que vem na mente para falar, para rebater, tem que colocar por terra, engolir seco. Sabe por quê? Porque a mulher, quando se levanta para guerrear por sua casa, que ela se coloca na posição de serva, ela está dizendo: eu tenho um Senhor, e esse Senhor, Ele tem poder e vai mudar a situação da minha casa. Essa mulher, ela primeiramente creu no coração. Quando ela creu, ela aceitou o desafio de chegar até Jesus. Quando você saiu da sua casa, você creu. No dia que você levantou a sua mão e recebeu Jesus na tua vida, você creu. Quando você se disponibiliza a sair da sua casa, independente de qualquer adversidade, qualquer situação, e você vem à casa do Senhor, você está aceitando o desafio. Quando você se disponibiliza a fazer algo em prol do reino de Deus, do crescimento da obra do Senhor, você
Jesus. Agora, por incrível que pareça, uma pessoa que chega diante de Jesus, que chega na casa, está carente e necessitada, precisando de um milagre. E o texto nos diz que ela adorou ao Senhor. Lá em Mateus 15:21 diz que ela se lança e ela já chega adorando ao Senhor. E quem estava na casa que era para exercer a misericórdia, manda Jesus despedir aquela que vinha clamando por socorro. Irmãos, por esta causa, pela obra do Senhor, eu me ponho de joelhos. Por minha casa, eu me ponho de joelhos. Mas eu preciso exercer a misericórdia se eu quero que o Senhor exerça a sua misericórdia dentro da minha casa. Muitos querem ter a casa alcançada por Jesus, mas são incapazes de exercer a misericórdia no meio da casa onde tem um cabeça. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem quer ter a sua casa, a sua família alcançada pela misericórdia do Senhor, precisa exercer a misericórdia do Senhor no meio da casa, no meio da igreja, no meio da congregação, onde esta igreja tem um dono. Jesus tinha uma lição a ensinar aos seus discípulos. E os discípulos de Jesus não eram aqueles que sentavam lá atrás e vinham à igreja só aos domingos, não. Eram aqueles que estavam na consagração, eram aqueles que estavam em todos os cultos, em todas as reuniões, que onde Jesus ia, eles estavam com Jesus. Eram aqueles que tinham a presença diária de Jesus em suas vidas. E aqui eu aprendo, o Senhor falando comigo lá dentro do meu quarto, que o Senhor aqui estava ensinando os discípulos sobre uma lição, sobre algo chamado santificação, que significa ter o caráter desenvolvido a ponto desse caráter chegar a ser comparado e parecido com o caráter de Cristo. Estavam com Cristo, andavam com Cristo, tomavam café da manhã com Cristo, almoçavam com Cristo, jantavam com Cristo, repousavam a cabeça aonde Cristo repousava. Mas em algumas ocasiões eles ainda não tinham aprendido que o Senhor Jesus veio para os que precisavam. E se chega um doente na casa, se chega um cheio de deformidades de caráter na casa, eu preciso entender, assim como eu fui alcançada por Cristo, essa pessoa também precisa ser alcançada pelo amor e pela misericórdia de Cristo. E nós precisamos todos os dias
fazer um exercício todos os dias. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40 anos de crente, você tem que fazer um exercício diário. O exercício diário é todas as manhãs. A irmã Elisânia pede: Jesus, me ensina a olhar para o próximo com os teus olhos. Quantas vezes o pastor Nando e eu fomos questionados dentro da casa do Senhor? Questionados não por irmãos que sentavam lá atrás, não. Questionados por pessoas que exerciam cargo de liderança, por pessoas que assumiam uma posição de destaque na casa do Senhor. E chegava para o pastor e para mim e tentava nos colocar no canto da parede e dizer: por que é que fulana de tal faz e acontece, e quando chega aqui a senhora vai toda alegre e sorridente abraçar ela? Por que é, pastor, que o obreiro fulano de tal dá tanto trabalho e o senhor dá tanta atenção para ele? E a minha resposta era: porque eu olho para ele. Pastor e eu sempre respondemos isso. Nós olhamos para ele, nós olhamos para fulano de tal, e olhamos para fulana de tal com o olhar de Jesus. Você está vendo o estereótipo, você está vendo todos os defeitos, você está apontando ela porque ela não está em toda a consagração que você faz questão de não perder. Você está apontando ela porque ela não falta nenhum culto de doutrina. Você está apontando ela porque ela não sabe liderar, não sabe cantar, não sabe pregar. Você está apontando ela até pela forma que ela se veste. Mas eu te digo, o mesmo sangue derramado por você foi o sangue derramado por ela. A minha oração nesta noite é: Jesus, abre os olhos espirituais de pessoas aqui nesta noite e ensina a olhar com o teu olhar de amor. Quando o pastor Nando e eu estávamos vindo, o pastor estava meio perdido e não estava lembrando por onde vinha. Em um local ermo, vinha um jovem em uma moto sem capacete. E esse jovem estava tão embriagado, um jovem tão bonito, tão bem parecido, uns 20 e poucos anos. E o pastor perguntou a ele. Ele disse: Assembleia de Deus Bela Vista, o senhor me siga aqui, morto de embriagado, em cima de uma moto sem capacete nenhum. E nós seguindo ele, quando chegou na determinada altura, ele disse: agora o senhor vai para cá, que eu vou para cá, e o senhor já vai sair lá em frente à igreja. Irmãos, no momento que eu olhei para aquele jovem, que o pastor estava conversando com ele, eu comecei a orar por ele. Eu olhei para aquele jovem, eu disse: pastor, esse jovem é um afastado. O Espírito Santo bradou no meu coração: é um afastado. E tem alguém de joelhos orando por ele.
E nós passamos na rua por pessoas embriagadas, por prostitutas, por travestis. E eu passo, meu esposo aqui dirigindo, só orando, ele não pode soltar a direção, e eu aqui impondo as minhas mãos. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus resgata esta vida, Jesus não permite que a morte toque. Senhor, livra do homem mau. Senhor, que essa vida consiga chegar em casa. Dá mais uma oportunidade nesta vida. Não deixa essa vida descer à sepultura sem estar diante da tua presença. Mas, irmãos, muito crente, muitas vezes, porque está tantos anos na casa do Senhor, é tão envolvido diretamente com as funções, é batizado com o Espírito Santo, profetiza, prega eloquentemente, tem uma voz linda, e tem um dom de liderar, e tem o dom de cativar, e tem o dom de decorar, e tem o dom de cozinhar para os eventos da obra. Mas tem momentos que a pessoa esquece que era um pobre miserável, que se não fossem as misericórdias do Senhor, há muito que Satanás teria tragado e já estaria padecendo lá no abismo, sofrendo o sofrimento eterno. Pela obra do Senhor, eu me ponho de joelhos. Quando eu exerço a misericórdia dentro desta casa, não precisa você fazer nada. É você exercer misericórdia e ser discípulo de Jesus aqui na casa e lá na tua casa. Enquanto tu exerce a misericórdia aqui, o Senhor vai lá e trabalha no coração que precisa ser trabalhado. Quando você exerce a misericórdia aqui, o Senhor liberta lá dentro da tua casa quem precisa ser liberto. Quando você exerce a misericórdia aqui, o Senhor abre aquela porta que você tanto almeja, que você tanto necessita. Quando eu exerço a misericórdia, as ricas bênçãos do Senhor alcançam a minha vida e a minha casa. E aquela mulher cananeia vai ao encontro de Jesus. E lá no texto de Mateus 15, 21 vai dizer que quando Jesus escuta ela gritando, Jesus fica em silêncio. E aquela mulher, ela já estava preparada, ela já havia determinada que entre a casa dela, o ambiente da luta e o ambiente da vitória, existiu o tempo. E nesse tempo nós enfrentamos a prova do silêncio do Senhor e a crítica dos que estão ao nosso redor. Jesus responde para os discípulos: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes nós nos achamos tão bons, né, irmãos? Eu nunca me prostituí, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui para festa, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, nunca fiz aquilo outro. E pensa que por causa
causa disso, é mais valorizado diante de Deus do que aquele que Jesus resgatou das trevas, daquela que viviam à margem da sociedade, que eram desprezados. Pois eu quero dizer para ti que não existe pecador nem pecadinho. Aquele que se prostituía, ele alcançou a misericórdia. Tão somente como você nunca se prostituiu, mas pecou por pensamentos, pecou por palavras, o coração era duro, não perdoava, coração cheio de mágoa, eu tenho que despocar. Glória a Jesus. Por essa causa me ponho de joelhos. Glória a Jesus. Aquela mulher rompe com as barreiras culturais. Aquela mulher entende. Eu adorei, sacrifiquei, prestei culto a quem não podia fazer nada por mim. Agora não importa quem vai me criticar, não interessa quem vai me apontar, porque às vezes, quantas pessoas se frustram dentro da casa de Deus porque são feridas por pessoas que deveriam ser o exemplo. Pessoas que têm mais anos de fé, pessoas que têm mais conhecimento da palavra, pessoas que oram mais, pessoas que têm mais dons. E a pessoa se frustra. Poxa, essa pessoa deveria ser exemplo para mim. E eu ouvi isso da boca dessa pessoa. Ei, irmão, entenda. Você foi chamada para um propósito. O Senhor está estruturando, gerando estrutura espiritual na tua vida, para que a tua casa venha usufruir do milagre. Amadureça. Ignore. Olhe para Jesus. O pastor não citou aqui o texto lá do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 2 ele diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Suporta
você vai entender. Porque aquele que ora, que é tratado por Jesus, não precisa ninguém chegar para ele e falar: olha, irmão, fulano de tal estava falando mal de ti. Precisa não. Crente maduro, que tem intimidade com Deus, que tem um caráter de Cristo, precisa não, irmão. Precisa não. Quando ele chega na igreja, quando ele está lá na casa dele, de joelhos orando, aí o Espírito Santo diz assim: ora por fulano, que ela estava lá na casa de fulano falando mal de tudo. Aí quando a gente chega aqui na igreja no domingo, aí o Espírito Santo fala assim pra gente, sabe? Vai lá, aquela que eu estava falando mal de tu, dá um abraço mais forte do que todos os outros abraços que tu já deu. Aí chega lá e abraça. A pessoa fica toda desconcertada. Irmã, isso é falsidade. Isso é mostrar uma coisa que não é, não. Isso é ter o caráter de Cristo. Que sabia que Judas era ladrão, que sabia que Judas iria o trair, e Jesus colocou ele no carro de confiança na hora. Sabe por quê? Porque naquele grande dia ninguém vai poder dizer: eu me desviei porque eu não tive oportunidade. Não, Jesus vai dizer: você foi o que mais foi honrado, você foi o que mais foi privilegiado. Não lá, menor. Deus não rejeita a oração.
força, traz estratégia a cada dia. Faz prosperar, Senhor, a cada dia. E capacita mais e mais. Capacita mais e mais pessoas para a tua obra. Eu já vou pegar o microfone. Mas eu te digo uma coisa. O Senhor me ordena a falar. Que pessoas que estavam desanimadas, sem querer se envolver na obra, o Senhor renovou. E o Senhor está arregimentando. E você vai ver, vai subir nesse altar para testemunhar que enquanto você se colocou de joelhos pela obra, o Senhor mudou a história da tua casa.